aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de um dossiê mais do que especial que vocês vão cair pra trás. E vocês sabem que eu não gosto de falar o que eu não posso cumprir. Gente, quantas e quantas vezes eu já não utilizei aquela foto do Lula com Jorge Soros, que hoje são mais do que amigos, companheiros inseparáveis. Em qual contexto foi aquela foto? E mais, vocês sabiam que num passado não tão distante, Lula e o Soros eram inimigos? Mais do que isso, o Soros fez campanha aberta contra o Lula, inclusive ameaçou com a reação do mercado financeiro contra o Brasil, amplamente denunciada pelo PT. O que foi que aconteceu? E vocês sabiam também que aquela foto tem total relação com o racha que teve no PT anos atrás, que inclusive gerou o PSOL, e que hoje o PSOL meio que racha pela mesma razão? Temos que contar algumas histórias extremamente interessantes que se conectam com a CPI das ONGs, que a gente vai comentar sobre ela, que ela começou ontem e até adiante. Ontem teve 1001 coisas no Brasil, mas acho que eu vou contar pra vocês. É brincadeira de criança que aconteceu ontem, mas independente. Vou falar rapidinho da CPI no dia 8, começar a falar da CPI das ONGs, para falarmos do senhor Fernando Henrique Cardoso, para... Meu Deus, só maldade. Mas vai nos levar a falar de Bolsonaro e um bom velhinho que não está mais entre nós. E vocês vão ver que falar de ter esperança no Brasil, de esperança de dias que vão dar certo, não é coisa da boca para fora para deixar pessoas animadas. A gente fala e a gente prova. E a gente vai falar do Dilma. Enfim, tem muita coisa. Espero que esse vídeo não dê mais do que 1h10, porque esses últimos dias estão demais. E vamos lá, vamos de forma bem rápida nessas primeiras notícias. Aqui é só para mostrar, né, toda a parcialidade da imprensa. O UOL confere. Conversa com o presidente Lula. Lula erra sobre Enem e obras paradas. Aqui é sobre a live do Lula. Não é fake news, porque o Lula não comete fake news. Fake news é só os inimigos da imprensa. Então, mais uma vez, selo de parcialidade. Deixa eu ver se tá aqui separado. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Semi-imprensa, pronto aí, extrema imprensa. Tudo narrativa sem pé nem cabeça. Mas vamos lá. Articulação para vetar ex-GSI soa como confissão de culpa. Olha só, né? Quem poderia imaginar que blindar o Gonçalves Dias pegaria mal para o Lula e para o seu governo? Essa nota eu achei interessante, porque ela está na coluna do Paulo Capelli. O Paulo Capelli, jornalista do Metrópolis, ele é parente do Ricardo Capelli. Pelo menos o que me informaram algumas pessoas com que eu andei conversando, né, num passado não tão distante. Então, assim, o Ricardo Capelli, que estava lá, que até chefiou o GSI por um momento, interventor federal. E aí o Ricardo Capelli, junto com o Petrônio Viana, escrevem que a articulação governista para impedir o depoimento do Gonçalves Dias na CPMI soa como confissão de culpa. A convocação do ex-chefe do GSI foi rejeitada em votações ocorridas nesta terça-feira. O resultado da votação, porém, deixa no ar a sensação de que o governo tem algo a esconder. Deixa no ar quem... Oh, meu Deus. Dias comandava o GSI no dia das invasões das sedes dos três poderes e, cobrado até mesmo por aliados do Lula, pediu a exoneração do cargo antes que fosse posto para fora. Antes disso, para agravar a situação, adulterou documentos que foram enviados ao Congresso para ocultar que foi alertado com antecedência pela BIM sobre as invasões. A convocação dos bolsonaristas Anderson Torres e Mauro Cid e a benevolência em relação ao Dias mostram a eficiência de parlamentares da base na blindagem ao governo. Mas essa movimentação acaba por escancarar para toda a sociedade que acompanha, né, que lê o Metrópolis, um outro jornal, porque a Rede Globo não comenta sobre isso. William Bonner vai omitir. Composta em sua maioria por aliados de Lula, que terá alvos seletivos, né? A CPI. Quem poderia imaginar isso também? E aí, gente, tá todo mundo muito triste. Foi uma derrota, não tenho o que comentar sobre isso. Mas, porém, entretanto, todavia, o Arthur Maia, presidente da comissão, que deixou muito a desejar no dia anterior, e ele recebeu uma pressão nas redes sociais que foi interessante, porque as pessoas pontuaram uma falta de, como posso falar, né, de pulso. Deixou o Randolfo Rodrigues tomar conta, fazer o que quisesse. As pessoas reclamaram com ele de forma relativamente educada. Mostrei para vocês ontem, pelo menos, os 3 primeiros comentários que apareceram para mim. E aí o Arthur Maia comentou sobre o caso aí da blindagem do Gonçalves Dias. Essa notícia é bem interessante. E eu explico a vocês por quê. Saiu até na CNN.
O presidente da CPMI do dia 8, o deputado Arthur Maia, rejeitou a ideia de que a investigação blinde o governo Lula e disse que a convocação de Gonçalves Dias voltará a ser votada. Peraí. Aí você fala, pouquinho, mas se o Arthur Maia ele pautar de novo e perder, as chances não estão enormes? O governo ter 20 votos contra 11? Sim, faz sentido. Mas o que é que tem de bom nisso, então? Calma, rapaz, calma, respira. Vamos ver o que o próprio Arthur Maia falou em seu tweet. Se ele cumprir exatamente com o que está aqui, aí a coisa fica mais interessante. E cumprir do jeito bem cumprido. Aí eu explico, ó. Foi constrangedor ver a maioria do colegiado da CPMI do dia 8 de janeiro rejeitar requerimentos de convocação de personagens centrais nesta investigação. E aí, além de citar o Gonçalves Dias, ele ainda fala do Saulo Moro da Cunha, aquele cara da BIM, né, que está aí nos informes, do relatório que foi faltando um pedaço lá para a CCAI, a Comissão de Inteligência, que o Espírito Homem pediu, a gente comentou ao longo do vídeo de ontem. E também o Flávio Dino. Comenta sobre esses três, né? Pô, não vai deixar esses três serem convocados? E, assim, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o senhor Flávio Dino, também tem aqueles ofícios, né? Trocados com a Polícia Federal. Na próxima sessão, o que ele tá falando, na próxima, me comprometo a pautar os requerimentos representados e o farei quantas vezes forem necessários. Ele já prometeu para a próxima. Aí é o que eu digo. Se isso daqui não for um discurso da boca para fora e o Arthur Maia ele estiver compromissado em tentar, né, ouvir mais do que um lado, porque ele diz, ó, é inaceitável ouvir apenas um lado. Fala, não, eu irei ouvir ambos os lados. Ele coloca na próxima sessão. O governo vai votar, beleza, vota contra. Beleza. Próxima sessão, começou a sessão, bota de novo, porque ele falou que vai votar quantas vezes forem necessárias. Eu acho que se ele colocar todas as sessões e o governo agir de forma ativa para impedir a convocação do Gonçalves Dias em todas as sessões, eu acho que nem a Rede Globo vai conseguir esconder. E olha que a Rede Globo está disposta a tudo. Nem a Globo eu acho que vai conseguir esconder. Mas depende do Arthur Maia. Realmente colocar quantas vezes forem necessárias. Se ele fizer isso, aí eu acho que o Gonçalves Dias vai ter o seu nome, né, na listinha das pessoas convidadas a prestar esclarecimentos. Então, não se empolga por hora, coloca aqui no meio, vamos observar de forma fria, porque se acontecer, a gente comemora. Se não acontecer, a gente já está, né, no limbo estamos, no limbo continuaremos, mas iremos sobreviver. Avançando, aqui só para comentar, Bolsonaro fez o que dá para fazer, né? Piada do caso. Bolsonaro teve suas contas bloqueadas, conta bancária, uma multa, meu Deus, assim, centenas de milhares. A multa basicamente milionária, porque ele não tá usando a máscara. Aí Bolsonaro debocha e diz que vai ver se Bolsonaro paga. O Bolsonaro ia me pagar, né? Porque tá difícil. Esse presidente teve contas bloqueadas por não pagar multa referente ao descumprimento do uso obrigatório de máscaras. Negócio totalmente desproporcional. Aí você vê, após essa situação do bloqueio das contas de Bolsonaro, um jornalista da Folha de São Paulo escreveu isso daqui, ó. Trump e Bolsonaro, não tirem suas vidas. A vida não só faz mal à saúde, como impede que se cumpram as sentenças em vida. Você tá vendo o que o cara tá falando, né? Mas isso aqui não é discurso de ódio, isso aqui é apenas o retrato da imprensa brasileira, esse lixo. Aí, essa postagem circulou, né, assim, alguns perfis de direita, a turma bateu um print. Só para comentar esse caso bem rápido. Felipe Rafaeli, ele se descreve em sua biografia como de esquerda. A primeira coisa que o cara diz é assim, de esquerda. Antes de qualquer outra coisa, ele é de esquerda. Depois é cineasta, depois é isso, depois é aquilo, de esquerda. Ele começa assim. Ele fala o seguinte, ó. Não suporto esse sujeito. Em 2018, eu saí para fazer vira-voto para o Haddad. Mas isso daqui é um absurdo. É um absurdo. Tá ali, ó. Por falta de máscara, Bolsonaro sofre bloqueio de 317 mil reais. Brasil, 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 Brasil. E vamos correr que ainda tem muita coisa no vídeo de hoje. Ontem, talvez, uma das CPIs mais importantes da história desse país, se for bem feita, começou. E começou bem. Começou bem mesmo, porque a imprensa já está chorando.
Plínio Valério é o presidente da CPI das ONGs, é um oposicionista, ou seja, é um cara mais à direita, e o relator também não é do governo. E tá ali, ó. CPI das ONGs é instalada no Senado. A primeira de muitas batalhas que virão foi vencida. Formamos um grupo coeso para produzir um trabalho sério com o único objetivo de jogar luz na atuação de ONGs a serviço de interesses internacionais que agem como um governo paralelo. Só para você sentir o drama, olha o que a imprensa diz. Derrapou na largada. O governo começou perdendo. Lula perdeu. A base aliada postergou as suas indicações até a noite de ontem, numa tentativa de adiar o início do trabalho. Não conseguiram. Não adiantou. A comissão começou a funcionar na quarta e a bancada do governo ficou sem cargos na mesa do colegiado. Não tem a presidência, nem a vice, não tem nada. Assim, terá menor poder de influenciar nos rumos da investigação. Na véspera da abertura, o Jacques Wagner ainda tentou emplacar o nome de Beto Faro como relator. Não conseguiu. A relatoria ficou com Márcio Bittar, União Brasil do Acre, ou seja, estado da região extremamente interessado nas investigações. Uma escolha do presidente, que é o Plínio Valério. Ambos são oposição ao governo. E tá ali. O discurso oficial é que não vai ser uma comissão contra o governo, mas como mostrou o bastidor, o objetivo é investigar a atuação das ONGs entre 2002 e 2022, período de 20 anos em que o PT governou por 13. Os senadores da oposição que participam da CPI recorrem ao antigo discurso antigo de uma conspiração. Não é conspiração, né? Segundo a imprensa, é tudo mentira. É tudo tese de conspirador maluco. Para tomar as riquezas da Amazônia. Dizem haver reservas de minério onde são demarcadas terras indígenas. Dizem. Não tem nenhum mapa, não tem nada, nenhum indicativo. É só imaginação. E acusam empresas e governos estrangeiros de explorarem as áreas sob o disfarce de ONGs ambientais. A CPI afirma que mais de 370 ONGs atuam só na região do Alto do Rio Negro. Quem poderia imaginar? E aí, gente, falo para vocês, peço até ajuda. Você que tem um Twitter, eu acho que eu nunca recomendei uma única conta do Twitter. Nesses 4 anos, fiz a recomendação, siga. Mas dessa vez eu falo, sigam. Sigam o Amazônia Azul. O Amazônia Azul já se prestou ao trabalho de acompanhar em loco. O canalzinho dele no Telegram tá lá, tá recortando vídeo e ele vai acompanhar a CPI das ONGs de início até o fim. E é um tema que é de interesse da nossa nação. E diversos temas que estamos comentando recentemente podem ter algum tipo de desdobramento a partir destas informações, principalmente coisas relacionadas à Agenda Verde. E tá ali, ó. CPI das ONGs instalada. Presidente Plínio Valério, relator Márcio Bittar, vice-presidente Jaime Bagatoli. O governo tentou indicar o relator, mas não conseguiu. Pela primeira reunião vai ser divertido, né? Já tá tirando onda. O perfil Amazônia Azul BR vai mostrar todo o andamento, vídeos dos trabalhos, começando por hoje, vídeos em edição, mas você, seguidor ou não, será o responsável por divulgar uma das mais importantes CPI da história. Ajudem o Amazônia Azul. Ou então façam também o mesmo trabalho. É pelo Brasil, gente. É ali, ó. @AmazôniaAzulBR. Tudo junto. Tem lá no Twitter. Ele manda os vídeos já bonitinho, recortado também lá no Telegram. Ele já recortou uns 3. Eu só vou dar play em um, porque senão não vai dar tempo. Tô acelerando hoje, que ainda tem muita coisa para comentar. Eu ainda vou reclamar de uma coisa, mas calma. A nossa que está desnutrida, os índios que estão morrendo desnutridos, quer dizer, futuras gerações deles. Então, o nosso entendimento, eu vou tentar convencer os membros, é de que há um movimento realmente transnacional para que torne a Amazônia intacta com várias coisas. Antigamente roubava o minério, diamante, ouro, era isso. Depois roubava a biodiversidade, era isso. Mas agora não. O objetivo da Agenda Verde é isolar a Amazônia como um todo. Essa história de dar sempre terra para indígenas, por que Manaus tem 40 mil indígenas vivendo em condições subhumanas e vieram dessas áreas, dessas reservas? Se da terra para o índio resolvesse, Manaus não estaria 40 mil índios vivendo em condições subhumanas, que a gente tem que, vez por outra, socorrer. Então tem algo errado. Tem algo errado. O Amazonas preserva 97% de sua floresta,
tem 56% da população vivendo abaixo da linha de pobreza. Vale a pena preservar? Sem olhar para o homem? Então, são essas indagações que eu trarei para cá com participação de todos os membros. A gente acha que sim, existe um movimento, e se no final eu tiver convencido, direi ao contrário, mas existe um movimento para tornar a Amazônia, que eu chamo de jardim botânico, uma reserva, uma dispensa dos recursos naturais. Mas alguns índios, amigos meus, falam que querem tornar a Amazônia um zoológico. E é em nome desses índios invisíveis, e nós vamos começar por eles, viu? Dar a voz para que eles venham aqui e digam o que pensam, o que querem e o que não querem. Principalmente o que não querem. E eu me permita, mais uma vez, vou aproveitar a condição de ser presidente, algumas emendas parlamentares minhas vão para etnias indígenas. E uma delas, a etnia Tearim, eu fui lá, fizeram um ritual e foi legal, entregar uma emenda parlamentar. E tinha uma carta em 4 cartolinas. Quem é novo não sabe o que é cartolina, mas a gente que estudou lá atrás, 4 cartolinas grandona, a escrita à mão. E dizia lá, quase que no começo, obrigado, senador, de palavra, por nos ajudar a realizar o nosso sonho. E eu estava realizando o sonho dele. Sabe qual era o sonho? 19 canoas de alumínio com motor rabeta e 2 picapes. O motor rabeta, eles vão levar um dia para o Castanhal, para colher castanha, melancia e o girimum. Levavam 4 dias para chegar para colher castanhal. Olha o sonho do índio Tearim. É o mesmo sonho dos índios dos astros de televisão. Olha o sonho, gente. Só tem uma canoazinha para de 4 dias levar um. Era o sonho. Assim, imagina, no estado lá do Amazonas, o Plínio ele teve em torno de 840 mil votos. Acho que tem direcionado a emenda para isso. Trouxe muitos votos para ele. A comunidade indígena não é muito grande. Mas tá lá, né? Tá fazendo. Me parece um senador compromissado com o país, com o Brasil. Com certeza não é um cara perfeito. Mas vamos acompanhar para ver. Essa é a fala do presidente da comissão. Acho que ele entende algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. Eu não vou dar play aqui no relator, mas eu mando o vídeo para vocês lá bonitinho no Telegram. O link tá aqui na descrição. Mas o Amazônia Azul coloca o seguinte, ó. Palavra do relator da CPI da ONG instalada hoje. Quer dizer que a multinacional Noruega, que possui capital público do governo da Noruega, tem isenção de bilhões de reais. Então essa doação do Fundo Amazônia é apenas uma parte da isenção. É o primeiro dia da CPI das ONGs. E aí o que é que o Márcio Bittar fala? Que a Noruega doa 1 bilhão de reais, algo assim. Ele tá falando, acho que era 1 bilhão de reais ou de dólares. Ele fala assim, a tese era mais ou menos o seguinte. A Noruega doa 1, mas recebe, né, essa empresa de isenção fiscal 7. Ou seja, tá certo lucro, né? Mandou 1 de volta pro Brasil, pro Fundo da Amazônia, e 6 tá pra lá. Então ele fala que tem coisas que tem que ser investigada, porque esse dinheiro pode, ele fala até, não, pode estar indo para uma secretaria aqui, uma secretaria acolá, utilizando para fazer uma campanha a favor de si mesmo, e tem que prestar atenção. Outro senador que participou, o Amazônia Azul coloca ali, ó, a CPI das ONGs, em seu primeiro dia, começou a falar sobre soberania. É exatamente este assunto que tem que vir à tona. A Amazônia está sendo administrada por ONGs encharcadas com recursos e interesses internacionais. Será que há órgãos públicos contaminados para impedir seu desenvolvimento? Que se apure. Que a Amazônia volte a ser dos brasileiros, sejam eles índios, negros, brancos, etc. E aí agora que a gente vai chegar na parte interessante, que tudo aqui foi o que aconteceu no dia de ontem, e aí não tem nenhum tipo de pesquisa extra. E aqui eu já deixo minha reclamação. Hoje, eu ia ter um jantar de graça lá no Outback. Aqui tem Outback também, de graça. E é caro. Eu deixei de ter um jantar gratuito porque eu me dei o trabalho de pesquisar e aí eu me empolguei. E aí eu só tinha 2 opções. Ou eu deixava esse assunto para comentar amanhã, ou eu não ia pro jantar. E eu estou aqui. Então, culpa do Vilimigo. Tá me devendo um jantar. Eu tava indo, meu sogro chegou de viagem, chamou todo mundo pra comer e eu tô aqui com cara de idiota. Mas vai valer a pena. E o que foi que aconteceu? Tava eu passando no Twitter, sempre assim, né? E vem alguém pra ativar o sensor aranha. E eu vi essa postagem. Eu conheço esse livro. Nunca o li, mas já recebi muito recorte desse livro. Muito mesmo.
E aí ele fala assim, ó, prosseguindo a leitura do livro Mafra Verde, o qual humildemente recomendo ao Plínio Valério, Márcio Bittar e demais integrantes. Esse livro é do Lourenço Carrasco. É um cara que está acompanhando esse tema das ONGs há mais de 20 anos, que tem um acervo gigantesco. Já conversei com pessoas até do entorno dele. E esse livro aqui, o detalhamento que ele tem sobre o avanço da Agenda Verde no Brasil, vocês caem para trás. Eu já trouxe coisa aqui no vídeo, mostrando desde a época do Sarney que já rolou. Haja coração. O amigo que mandou os recortes foi o mesmo amigo que mandou aquelas informações que me fizeram pesquisar sobre a CPI dos Rockefeller em 1957. Recomendo quem estiver procurando aí para ler. E vocês acham fácil aí para dar uma lida. Mas enfim, eu podia estar comendo agora um pedaço de carne, mas estou aqui, ó. O Vilimigo diz: vejo como figura central do empoderamento das ONGs no Brasil o senhor Fernando Henrique Cardoso. E isso aí que me bateu o gatilho, porque eu sempre falo para vocês que o estado das coisas que o Brasil vive hoje, muitas delas são desdobramentos das ações do senhor Fernando Henrique Cardoso. Esse estado burocrático que a gente vive, essas instituições que existem hoje no estado, várias delas foram criadas durante as gestões do senhor Fernando Henrique Cardoso. Diversos funcionários públicos que estão na máquina por indicações do Fernando Henrique Cardoso, diversas portarias, tudo foi construído. Então, hoje em dia você quer fazer alguma coisa, você quer fazer uma mudança, você normalmente não faz, tem que conhecer, né? Tem os funcionários do setor que tem que pegar, tem que ter uma certa... Você quer fazer uma coisa, você fala, ih, rapaz, quantas normas eu não vou ter que cumprir para tirar isso aqui do papel? Você, enquanto um cargo comissionado, né? Você quer colocar algum projeto para frente, projeto de governo, então tem lá os funcionários de carreira, vocês conversam com ele, vai dando direcionamento ou outro, não é algo simples. E quem que conhece essa burocracia, né, descaradinha, por dentro, foi quem criou a social-democracia brasileira, ou melhor dizendo, a terceira via. E esse é um dos primeiros pontos que a gente vai ter que começar a comentar no vídeo de hoje para as coisas fazerem sentido. Que eu falei que, além de tudo, vocês sairão hoje animados. E não é daquela esperança da boca para fora que apenas, sabe, pega na mão de Deus e fala, Deus nos proteja, porque somos fiéis. Tava lá eu pesquisando, né, algumas coisas. Tinha umas falas interessantes ali na imagem que o Vilimigo postou do Fernando Henrique Cardoso sobre o que os deputados deveriam abrir mão. Falando, não, abrir mão aí do teu poder, né? O mundo mudou, a sociedade civil organizada está muito mais próxima do povo do que os deputados. Ele estava falando literalmente isso, para os deputados abrirem mão para as ONGs, deixar as ONGs governar. É isso que o Fernando Henrique Cardoso falou. E não deve ter nenhum mês, eu trouxe aquela nota da Folha de São Paulo de 1995, quando o Fernando Henrique Cardoso foi a Bruxelas, que ele fala que as ONGs eram organizações neogovernamentais, é uma nova forma de governo. E aí, gente, lá vou no Google, e olha a nota que eu achei. Falei, rapaz, terceira via? Que história é essa? Ah, eu lembrei por quê. Porque lá também nas notas do Vilimigo tinha uma parte lá, Fernando Henrique Cardoso, Third Way, que seria a terceira via na tradução. E eu fui pesquisar, né, para ver as informações que tinham, o que tem relação com isso, com ONGs, etc. E a gente vai chegar lá. Você vê aqui, ó. 8 de abril de 1998, o eterno retorno. Partidos socialistas europeus discutem como ressuscitar caminho intermediário entre livre mercado e estatismo, que é exatamente o que a gente vive no Brasil hoje e em vários outros países. Essa mistura de regulamentação do governo e do mercado, junto com o mercado financeiro, né? Vamos regular juntos, de mãos dadas. Agenda SG. Tony Blair convida a FHC para a terceira via. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, lançou ontem um convite para que Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton se unam ao diálogo de partidos socialistas e sociais-democratas europeus em busca do que Blair chama de terceira via. Terceira via é de esquerda. A turma do Brasil quer ser terceira via? Sempre foi isso, gente. Nunca mudou. Nunca mudou. A terceira via não virou de esquerda no passado. A terceira via sempre foi de esquerda. Mas a mídia brasileira fazia o quê? Tratava essa turma naquela falsa, né, simetria da estratégia das tesouras como o lado direito da tesoura. Mas a esquerda tá aqui. O convite direto de Blair surgiu durante o encontro ontem em Londres de lideranças socialistas e sociais-democratas de 17 países europeus, entre elas 9 premiers.
A imprensa brasileira que faz piada, não existe esquerda, extrema esquerda. Não, extrema esquerda não existe, né? Tem os socialistas. Uma matéria de 1998. Você sequer sabia o que era socialismo e social-democracia em 1998? Mas estava ali, ó. Nós estávamos acompanhando a seleção tentar o penta e perdeu pro Zidane. O encontro ocorre sob o guarda-chuva do PES. O que é o PES? Partido dos Socialistas Europeus, um conglomerado menor do que a velha Internacional Socialista, que tem 141 partidos, entre eles o PDT do Brizola. O ministro britânico das Relações Exteriores, Robin Cook, disse que o encontro de ontem foi uma demonstração de força e da vitalidade da social-democracia na Europa de hoje. A força é de fato evidente. Olha só o estado das coisas já em 1998. Partidos sociais-democratas comandam ou integram governos de 12 dos 15 países da União Europeia. Então, quando hoje a turma que acabou de acordar, tipo o Monark, fala: meu Deus, eles tomaram tudo. Em 1998, eles já tinham tomado 12 dos 15 países da União Europeia. Calma. Precisamos ter pressa? Sim. Mas calma. O jogo não acabou. Aí nessa nota falava sobre o legado conservador, mostrando o seguinte, que tudo que estava acontecendo na Europa, aquele resquício de civilidade, né, de bons resultados, e você vê como a Europa está em declínio nos últimos 30, 40 anos. A matéria da Folha de São Paulo falava do legado conservador. O próprio Reino Unido é o exemplo mais poderoso. É o país entre os grandes europeus com o menor índice de desemprego. O grande fantasma que assombra a Europa. Mas, olha, tem que ter o mas. O mas já existia no jornalismo brasileiro. Mas o baixo desemprego... ainda não é esse não. Mas o baixo desemprego britânico não se deve às políticas do social-democrata Tony Blair. Eu pensei que era tem outro mais à frente. Né? Esse bom resultado não é por causa do Tony Blair. Não é por causa do social-democrata terceira via Tony Blair, que, como ele próprio admite, teve apenas 11 meses até agora para implementar os seus planos. O Reino Unido, que se diferenciava dos outros países, estava bem aos governos conservadores que o antecederam. Mas que em contrapartida, e agora veio mais, mas que em contrapartida ampliaram a brecha social. Ué, irmão, peraí, a turma tá todo mundo empregado, só que quem estava rico ficou ainda mais rico. E essa preocupação do jornalista da Folha de São Paulo, né? Contradiz o compromisso social-democrata com a justiça social, que é todo mundo ser pobre. Todo mundo ser pobre. Não, acabou o desemprego. Mas quem estava rico ficou mais rico. E o nosso objetivo é todo mundo ser pobre igual. Não ter desigualdade. Folha de São Paulo, desde 1998, esquerdando para todos os lados. E aí? Falei que no vídeo de hoje temos foto de um bom velhinho que não está mais entre nós. Não é que eu achei um texto do senhor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, o véio Olavo, Jornal da Tarde, 12 de novembro de 1998. E ele falava que o ringue político brasileiro está dividido entre duas e não mais de duas forças, comunistas e sociais-democratas, esquerda e esquerda. A margem de existência de qualquer política francamente anticomunista é cada vez mais restrita. Direita e conservadorismo foram criminalizados. E as palavras, mesmo que os designam, adquiriram nova significação. Consagraram-se como sinônimos de neo-NZ e neo-ismos. Que é exatamente o que eles continuam acusando a turma da direita. Não começou hoje. Agora imagina, se você olha para o cenário brasileiro, para um lado e para o outro, você fala: meu Deus, eu estou desesperado. Tomaram conta, eu só vejo esquerda para tudo que é lado. Imagina o Olavo de Carvalho sem internet. Sem internet. Com a máquina... Não devia ser mais máquina de escrever, né? Mas estava ali, olhava para um lado, olhava para o outro. Na redação da Globo, da Folha de São Paulo, a população cega, entorpecida pelo futebol. Quem tinha mais motivos de jogar a toalha? Olavo de Carvalho ou nós? Você vai me falar que as coisas não melhoraram? Porque a esquerda já dominava ali, ó. É de esquerda a esquerda. Agora já tem. Ainda que eles tentem criminalizar, 25%, na pior das hipóteses, da sociedade brasileira, sabe que é conservadora.
Porque que é e não sabe, aí tem mais os 45, que é a turma que não acompanha a política. Conservadores simplesmente já não existem. Vocês hoje reclamam que a gente não tem espaço. Lá nem existia. Esse era o Brasil em 98. Tal como acontece invariavelmente nas situações em que a esquerda domina hegemonicamente, sua ala mais moderada é incumbida de posar no papel de direita, ocupando espaço de modo que conservadores e liberais não possam entrar. Desaparecidos do horizonte e acabem por desaparecer do mundo. Dentre os sociais-democratas, incumbidos de postar de direita ad hoc, o principal, evidentemente, é o FHC. Nada mais elucidativo para ilustrar a dubiedade desse misterioso governante do que comparar a orientação de sua política econômica com a de sua política educacional. 98. Um governo que faz todo o possível para ser tomado como representante fiel do capitalismo globalista, ao mesmo tempo que promove a doutrinação em massa de nossas crianças, dentro do mais puro cânone da luta de classes. Afinal, é direitista ou esquerdista? É a mesma coisa do governo Lula. FHC já se declarou um granciano. Como tal, ele não quer na pressa leninista que ânsia na tomada do poder. Se desdobra entre a concorrência eleitoral nas cidades e a luta armada nos campos. Ele despreza a superficialidade apressada de petistas e do sem terra. Ele aposta no tempo, na lenta transfiguração das consciências, na revolução cultural granciana, enfim, que avança a passos silenciosos, gradual, segura, sob a crosta opaca do dia a dia. Estava lá. Só que deu errado. As pessoas despertaram para o outro lado, se bem que hoje também tem muita gente doidinha. Em compensação, né? Falando que tem muita gente, o FHC não está com tanta pressa, em compensação que na verdade não compensa nada, apenas piora tudo formidavelmente. Iludem-se também todos aqueles que na esquerda acreditam que a virada do Brasil rumo ao socialismo nos libertará do poder globalitário. A turma achava que colocar o Lula, né, socialista, ia tirar o Brasil do caminho do globalismo. Se enganaram. E o Lula os traiu. E aquela foto com Soros diz muito sobre isso. O mundo unificado está perfeitamente apto a integrar nos seus esquemas um socialismozinho aqui, outro acolá, resguardado uma certa margem de liberdade econômica para os grandões, coisa que, aliás, a esquerda mundial já deu gentilmente seu aval sobre a elegante denominação de terceira via. E, finalmente, os mais iludidos de todos são os empresários nacionais, que proclamam com ar de tranquilidade sapientíssima que o novo mundo do globalismo tecnocrático está definitivamente imunizado contra o socialismo. Me disse isso não foi as eleições e o que está sendo o governo do Dilma. Os grandões, as empresas internacionais, cheias de ajudinhas, mão na roda, liberdade para boletar com força no Brasil. E o empresário nacional, não, vai dar certo, né? Lula 1 vai voltar, o do Meirelles. Economia brasileira cachapante. Mal sabe o que o espera, né? O empresário nacional. E esse quadro, em 98. 98. E não tinha quem fazer nada ao contrário. Nem deputado, não tinha, gente. A direita, os conservadores já tinham desaparecido. Segundo Olavo. Aí, avançando aqui um pouquinho no tempo, antes de chegarmos em Jair Messias, Fernando Henrique Cardoso inicia amanhã a viagem pela Suécia, Polônia e Eslováquia. Depois dele participar daquele evento, né, o primeiro lá, da terceira via, que o Tony Blair chamou, passados anos, ele foi para a terceira reunião, olha só, da cúpula sobre governança progressista. Governança, o G, inclusive, do SG, progressista. E queriam te vender no Brasil, a Rede Globo mentia na tua cara, falando que o PSDB era de direita. O nome dado à corrente política que busca a terceira via. A terceira via é a governança progressista. Não à toa temos o Armínio Fraga no Brasil, né? Toda a turma do Real, os liberais, João Amoedo, governança progressista. Conjugando o liberalismo econômico com preocupações na área social. SG. Só faltou falar botar o meio ambiente, né? Assim, na área, é porque era área social. Hoje em dia eles falariam na área
socioambiental. O tempo passa, o tempo voa. E a turma tá fazendo maldade, ó, há mais de décadas. Este ano farão parte da cúpula, né, diversas pessoas, dentre elas o Guterres, que hoje é o secretário-geral da ONU. A ONU é um braço disso tudo. E aí, nessa reunião, Fernando Henrique Cardoso falou algumas coisinhas. E olha que engraçado. Essa nota é engraçada do início até o fim. A subseção do jornal antes da manchete, governo global. Governo global, mas isso é teoria da conspiração. Documento de Estocolmo insiste em globalização democrática. Veja como democracia já vem sendo deturpada há muitos anos. Avanço da direita ameaça a velha turma da terceira via. O que foi que Jair Messias Bolsonaro fez no Brasil se não varrer a terceira via pro... Meu Deus, não vou nem falar pra qual lugar. Gente, a história tá aí. A Conferência de Governança Progressista, mais conhecida como Terceira Via, terminou ontem em Estocolmo com menos força do que nos outros 2 encontros do grupo, que se reúne regularmente desde 1999. O comunicado final é longo e fala em conceitos genéricos sobre democratizar a globalização e manter a disciplina econômica, ou seja, regulamentação, como condições para haver justiça social. Que vocês sabem o que é, né? Vocês estão vendo aí o avanço da agenda woke, a agenda identitária, as regrinhas. Não, para entrar nessa empresa, né, tem que ser minoria, cota aqui, cota acolá, controle da linguagem. FHC e o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, negaram enfaticamente que o grupo estivesse em risco. Não estamos em risco, estamos de boa, tá de boa. E o pior é que eles ficaram de boa até 2018, pelo menos no Brasil. Acho que tivemos êxito e nossas ideias são muito consideradas hoje em dia, disse Tony Blair na entrevista concedida por ele, por todos os participantes no final de semana de ontem. Para ele, há um consenso hoje de que temas como ismo, olha só, em 2002, 24 de fevereiro de 2002, já tem um consenso entre a esquerda globalista e internacional progressista que temas como mudanças no clima, reformulação do sistema financeiro internacional, o evento que o Lula está indo agora no final do mês para se encontrar com o Macron, não é um novo pacto financeiro global? Que coincidência! Devem ser tratados de forma conjunta e global. Vá! Mais adiante, nós rejeitamos o dogma do livre mercado. Eles gostam de uma regulamentação como um bom liberal. Mas em nome de buscar mais e melhores empregos, nós vamos buscar reformas que abram os mercados. Mas vai abrir o mercado como? Olha como é que o liberal gosta. Investir em conhecimento e promover inclusão social por meio de políticas mais ativas no mercado de trabalho. Colocar as letrinhas, o E e o S no SG para andar. Vocês nunca foram liberais. Até isso eles mentiram para vocês. Eles pegaram aquele sentimento que tinha dentro do seu coração, que você estava indignado com a roubalheira que estava acontecendo no Brasil, principalmente ali na época da Petrobras. Você estava indignado, você estava com raiva do PT, e aí eles falaram, não, vamos privatizar tudo, e te vendendo porque isso é ser liberal. Aí você falou, então eu sou liberal, mas tu não estava muito preocupado em vender, tu estava só querendo tirar o PT. E aí abraçou a pauta, né? E lembra que quem começou com essa história de privatização e ainda a preço de banana, o senhor Fernando Henrique Cardoso. Gente, algumas coisas não são aleatórias. Não são. E por mais que os liberais... E olha só, os liberais acusavam Bolsonaro de não privatizar. Era acusação... Não, Bolsonaro prometeu privatizar e não privatizou. Mas Bolsonaro falava, peraí, irmão, não é assim? Olha o mundo... Olha as estatais, tem estatais que são estratégicas. Existem estatais que são estratégicas. E mais do que isso, você tem que pensar para quem você vai vender. E os liberais traíram Bolsonaro no primeiro momento. Eles acharam que iam se fritar no governo. Não no governo do Jair. Beleza que algumas coisas passou, que a turma até reclama, eu reconheço. Passou algumas coisas dessa agenda, passou algumas coisas, infelizmente. Paulo Guedes também não é santo. Mas estava lá. O Jair Messias. Tem gente que diz que ele não é conservador, mas a gente também vai falar isso e vamos provar. Hoje, assim, tem uma matéria que vai ser pro resto dos dias.
Mas chegaremos lá, né? Sobre mercado, inclusão, mudança climática, toda essa agenda da terceira via, hoje de manhã, 6 da manhã, lá vem maldade. Governo vai atrelar a autoridade climática a mercado de carbono para facilitar a aprovação. Isso aqui é pior do que você imagina. O Ministério do Meio Ambiente vai atrelar a nova autoridade climática à regulação do mercado de carbono como uma forma de facilitar a criação da instância entre os parlamentares. Por quê? Ambos devem constar em um único projeto de lei que a Marina Silva, né, a pasta dela, pretende protocolar ainda neste semestre. O argumento será que não há como fazer um mercado de carbono sem uma entidade externa para fiscalizá-lo. Não há como criar o mercado financeiro sem a CVM para fiscalizá-lo. Aquela CVM, a famosa, que às vezes está deitado em berço esplêndido na hora de investigar. Mas está lá. Lá vai a Marina querer controlar o mercado de carbono. Eita, lelê. Na prática, ao vincular um tema no outro, o governo pega carona em uma pauta incentivada fortemente pelo setor privado, pelos liberais, para diminuir as resistências em torno da autoridade climática. Não tem ninguém besta. Os liberais só pensam em dinheiro. Eles já são ricos e querem ficar mais ricos ainda, e você que pague. A estratégia será adotada após a Marina perder, diversas vezes lá na Câmara. A autoridade climática foi uma das condições de Marina Silva para aderir ao governo do Lula. O órgão autônomo teria como função monitorar o cumprimento dos compromissos do Brasil de redução da emissão de gases prevista no Acordo de Paris. E aí, se tu não cumprir, vem a punição. E qual será a punição? Eu ainda não sei. Minha única certeza é que eu tenho medo do que a Marina pode fazer. Mas vamos voltar para a matéria. Renato até resumiu aqui, de forma simples, essa matéria inteira. A Marina Silva deseja criar a CVM do carbono para que o Brasil seja fiscalizado e até mesmo punido caso não cumpra as metas estipuladas pelo Parlamento Europeu. Por que a Marina odeia tanto o Brasil? E a gente volta para 2002, que temos que trazer esperança. Voltando para aquela mesma matéria, Fernando Henrique Cardoso diz que no Brasil é difícil encontrar alguém que queira ser classificado como conservador. É desgraçado. Mas hoje mais não. Seria uma prova de que o pensamento de centro e de centro-esquerda da terceira via está em ascensão, não em declínio. Em resumo, a proposta do grupo é aproveitar os benefícios da sociedade de mercado e conjugá-los com um estilo de governo mais focado em questões sociais. Junto o mercado com o social, o SG, só vai. Mas o tempo passou, gente. E eles perderam. Porque houve um despertar no Brasil a partir de 2013, com duas figuras. Um velhinho, Olavo de Carvalho, e um ex-capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro. E vamos falar um pouco deles dois, né? Antes de... Eu não vou trazer aqui toda uma jornada, etc, tudo mais, mas eu vou falar de forma bem simples. Você pode achar que Bolsonaro cometeu 1000 erros. Você pode achar que ele é burro, que ele é incapaz, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que etc, tudo mais. A única coisa que você não pode negar, e a realidade tá aí pra mostrar o tempo inteiro, inclusive tem muita gente que faz pouco delas, as tias do Zap. As tias do Zap, elas surgiram e estão aí muito graças a Bolsonaro. Os tios do churrasco, os primos, as primas. Todo mundo aí. Porque alguma coisa esse cara tem que faz as pessoas se empolgarem a ponto de acompanhá-lo. É um magnetismo, assim, uma coisa, não é nada sobrenatural. Simplesmente, não sei se a turma gosta de fofoca, gosta de briga, ele é briguento, ele é treteiro, e aí por causa disso a turma acompanha. Mas isso é o que acontece. E diversas pessoas no Brasil, que muita gente classifica como burras, que só fazem atrapalhar, que é gado, que é isso, essas pessoas, elas são apenas, sei lá, como se fosse o irmão mais novo, né? As criancinhas, mas que já acordaram. Já saíram da fase do engatear, já acordaram, pode ser criança. Às vezes pode ter um pensamento, sabe, raso das coisas, mas já consegue entender minimamente o que tem de certo e o que tem de errado no país.
E esse despertar não tem quem tire de Jair Messias Bolsonaro. Não tem quem tire. Não tem quem tire. Eu conheço diversas pessoas que falaram: eu só comecei a acompanhar a política de Jair Messias Bolsonaro. Ah, mas hoje tem internet, as redes sociais? Tem. E eu moro aqui na Austrália e eu conheço diversas pessoas de diversas etnias e é raro eu conhecer alguém que acompanha a política. O que aconteceu no Brasil não aconteceu em outros locais. Não aconteceu. Simplesmente assim. É a realidade. Tô mentindo? Então vem aqui, prova. Conversa com quem vocês conhecem de outros países. Procurem ver se é similar ao que acontece no Brasil. Não é. Não é. Aí tem gente, os super conservadores, mas a China, não sei o que lá, comunista, de esquerda, avançou no governo. Assim, é como se Bolsonaro conseguisse fazer tudo sozinho. É como se um homem só, eleito pelo povo, tivesse que obrigar o Congresso inteiro a sempre votar o que ele quer. Eu tenho umas críticas ao Bolsonaro diversas, mas diversas mesmo, né? Eu não vou nem comentar aqui, porque não acho que meu problema. Tem muita gente para criticar. E eu tô aqui para passar pano para ele. E essa nota aqui, gente, falo pra vocês, batam um print. Não precisa ter minha cara não, porque aí fica mais larga assim e fica pior de ler no celular. Pega só a matéria. Só a matéria aqui, ó, pequenininha. Recorta. Guarde com você, porque será útil. Um dia você vai lembrar dessa matéria. Você vai lembrar. No pós-Bolsonaro, a Suprema Corte Brasileira destrava pautas espinhosas e muda o perfil dos julgamentos. Muita gente postava um meme que era um gigante segurando uma pedra gigantesca e tava lá a turma, porque o gigante ele sai segurando a pedra, né? Ele cai, e aí o pezinho do gigante bate numa torre, aí quebra uma torrezinha do castelo, aí todo mundo começa a jogar pedra no gigante. E ninguém tá percebendo a pedra que ele tá segurando. Ninguém tá percebendo. O freio que ele tava conseguindo ser. O freio não, paraquedas, porque ele continuava a cair, mas devagar. Até o ano passado, parte dessa agenda estava guardada para não acirrar mais os ânimos com o então chefe do executivo e os apoiadores dele. Essa agenda de esquerda, essa agenda woke, ela estava parada. Por causa de Bolsonaro. Não ia dar confusão, não. Nesse momento, não. Quem diz é a própria Globo. Foi o caso, por exemplo, do processo retomado na semana passada sobre a legalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, né? O julgamento era frequentemente usado por Bolsonaro como forma de tensionar a relação com o judiciário. Em diversas declarações, o ex-presidente dizia que não cumpriria eventual decisão favorável aos povos indígenas. Aí pode dizer, mas Bolsonaro é bravateiro, é isso, aquilo, outro. Rapaz, se não fosse esse cidadão, a gente já tá naquele estágio do Fernando Henrique Cardoso, né? Não tem ninguém de conservador no Brasil. Óbvio. Em 2013, no pós-2013, pós-junho de 2013, Olavo de Carvalho também começou a fazer um barulhinho, hein? Barulhinho. E acabou por formar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas, abrir os olhos de muitas pessoas que hoje estão por aí. Uns ingratos, outros mais gratos. Não espere de mim críticas ao véu Olavo e a Bolsonaro. Na semana passada, a corte também voltará a discutir a descriminalização do porte de substância que te deixa biruta para consumo próprio. Isso estava travado na era Bolsonaro. A descriminalização do meu corpo, minhas regras, até 12 semanas, também está aí. Nos bastidores do judiciário, a inclusão dessa ação na pauta é tida como certa diante do novo momento político e sem os embates com Bolsonaro. Sem conflito permanente, o professor da FGV de Direito, Tomás Pereira, observa o que chamou de congestionamento na pauta do judiciário, que era causado pelo governo Bolsonaro, que era tanta confusão, era tanta judicialização contra ele, que não tinha tempo de julgar essas outras coisas. Segundo ele, a volta à normalidade permite que tudo isso entre em campo. Tanto pelo fim da pandemia, como por não ter essa relação de conflito permanente com a presidência, a pauta abre. É a matéria da Globo. O especialista da FGV deixando claro, Bolsonaro era um paraquedas. E teve gente que preferiu votar nulo, fazer o L, falar tudo desse cara e continuar falando. Só não consegue reconhecer. Perfeito? Ele não é. Mas o que esse cidadão fez é para entrar para a história desse país. E vamos falar do véu Olavo também.
quem tá falando isso daí e temos que chegar na foto do Lula com os foros. A apoteose da burrice nacional. 5 de fevereiro de 2007. Olavo ainda devia estar totalmente desesperançoso. Olhava para um lado, olhava para o outro, não encontrava ninguém para conversar. Todo mundo, né, cego sobre o que acontecia no Brasil e no mundo. Estão internacionalizando a Amazônia. Não dá para entender como um processo desses ocorre no governo do PT, exclama o senador Pedro Simon diante do projeto governamental. Meu Deus, que internacionalização da Amazônia? Isso não tem tudo a ver com a CPI das ONGs? Sim, exatamente. Que permite a União conceder à iniciativa privada a administração e exploração econômica das florestas nacionais. Mas quem você não denunciou esse ano? Denunciou não, você trouxe aqui o tweet da FUNAI falando em fechar parceria com a WWF para gerenciamento lá de terra. Sim, aconteceu esse ano. Ora, se o senador lesse os meus artigos ou assistisse às minhas conferências, não estaria tão surpreso diante do óbvio. Desde pelo menos 10 anos antes da eleição do Lula para a presidência da República, eu advertia: se vocês querem saber o que é entreguismo, esperem o PT chegar ao poder. Por que eu dizia isso? Bom, dizia pelo mesmo motivo que me levou a publicar no Jornal do Brasil, no dia 1º, a seguinte notinha. Qual notinha? Elogiado em São Salvador pela sua fidelidade inflexível ao movimento comunista, leia, Foro de São Paulo, homenageado na mesma semana em Davos. Vocês conhecem Davos? Aquela cidade do Fórum Econômico, do Klaus. Klaus, aquele amigo do Luciano Huck, estava aqui agora no Brasil, regulamentação do mercado de carbono, amigo da Marina Silva, estava com Alckmin. Pois é, lá em Davos, pela sua conversão ao capitalismo. E foi essa conversão que levou Lula a ser amigo do Jorge Soros. O presidente Lula parece ser o maior enigma ideológico de todos os tempos. Porém, ainda mais admirável é a recusa geral da mídia em notar o paradoxo e pedir explicações. Como assim? O que é que está acontecendo? Como é que o Lula consegue ser os dois ao mesmo tempo? A imprensa nunca fez esse trabalho. Nunca quis levar esses questionamentos para a população. A solução do enigma Lula é ao mesmo tempo a resposta à perplexidade do senador Simon. Tudo isso seria claro como um diamante se não estivéssemos num país onde não entender nada é dever patriótico. Olha, o Olavo estava tomado pelo ódio. Os patriotas estão assim, é obrigação para saber nada, não sabe nada, tá perdido. Em 2007, eu tava, meu Deus do céu, no segundo ano do ensino médio, me questionando o que é que eu ia fazer da vida. Já expliquei 1000 vezes, mas vou começar tudo de novo. Vamos ver, Olavo. Enquanto os nacionalistas brasileiros, burros intoxicados de esquerdismo, continuam bradando contra o bom e velho imperialismo yankee dos anos 40, e esse, inclusive, é um dos motivos que, quando eu fui lá no Monark, eu não entrei naquele papo de nacionalismo. Eu falei, acho que isso é ruim. Temos que pensar numa palavra mais objetiva. Não é porque o termo pode ter tá carregado de forma... Não. Nacionalismo no Brasil, não tem o que falar. Tá ligado na esquerda. Os conceitos são todos arraigados na esquerda. Não dá para ser assim. Mas eu não queria entrar em debate com o Monark, só que esse ponto não dava para ceder. Eu falei, não, pô, acho que é melhor defender a soberania do Brasil. A soberania é que esse patriota, beleza. Patriota soberanista, mas nacionalista, no Brasil, é meio complicado, né? Esse termo, esse conceito é utilizado para eleitor do Lula. Infelizmente, na maior parte do tempo. Tem uns que tentam falar que não, mas no final do dia, a turma acaba cortando para a esquerda. E espero que eles aprendam. Aí lá falava, ó, tava lá, gritando contra o imperialismo yankee, e vendo nos conservadores americanos a encarnação máxima desse fantasma glutão inventado por Stalin. Muita coisa sucedeu nos Estados Unidos que escapa totalmente ao seu acanhado horizonte de visão. A principal é que o grupo de milionários, senhores quase absolutos da grande mídia e do establishment universitário, embarcou com todas suas armas e bagagens numa aventura utópica do governo mundial destinada a transcender e suprimir a República Norte-Americana. Não se trata de nenhuma trama secreta. Está tudo publicado, explicado, oficializado. Revolucionários desse poste não apostam no seu próprio segredo, mas na estupidez das massas que não enxergam o que está diante do seu nariz. É exatamente hoje. Eles falam para todo mundo ouvir. Está todo mundo acompanhando. Mas se tu chegar no meio da rua e perguntar se eles sabem quem é o senhor Schwab,
o que é o Fórum Econômico, a turma fala, tá falando do quê? Ainda tem muita gente para acordar. Em 1994, no relatório sobre desenvolvimento humano, a ONU já declarava abertamente: os problemas da humanidade já não podem ser resolvidos pelos governos nacionais. É preciso um governo mundial. A melhor maneira de realizá-lo é fortalecendo as Nações Unidas. Para mais explicações, ao lado deixava lá o link. No ano seguinte, a resolução aparecia sob a forma de um plano detalhado. Olha o plano. Our Global Neighborhood, publicado pela Comissão de Governança Global, que pregava a subordinação da soberania nacional ao transnacionalismo democrático. As etapas necessárias para a consecução do objetivo comum incluíam, primeiro, um imposto mundial. Um imposto de carbono, porque carbono tem no mundo todo, né? O clima é internacional. Olha como se encaixa, né? O carbono com o imposto mundial. Segundo, um exército mundial sob o comando do secretário da ONU. O Lula, eu não estou em dúvida qual foi a fala do Lula agora, mas ele falou esse ano, tá lá no Atlas, que inclusive hoje saiu o Atlas de abril, kimpem.com, você já pode acessar, tá lá os 4. Assinou agora, tem apoio aos 4. E quem vem assinando desde janeiro é quem está tornando esse projeto possível, né? Para pagar lá aos nossos funcionários. Mas enfim, o Lula falou que tem que fortalecer a ONU, porque a ONU não está conseguindo impedir, né, que conflitos aconteçam. Então tem que ter mais poder de ação. Mas não chegamos nesse patamar. Terceiro, legislações uniformes sobre direitos humanos, imigração, isso, aquilo outro, etc, tudo mais. Sendo previsível a proibição de diversas coisas, né? Ó, cigarro, é tipo o imposto do pecado, né? Isso aqui seria tipo a agenda SG, que está no mundo inteiro. Não é porque é uma legislação, uma regulamentação que está no mundo inteiro. Uniforme. Olha esse item 4. Não, eu vou pular o 4. Vamos olhar o 5 e o 6. Assembleia Mundial, eleita por voto direto, passando por cima dos Estados Nacionais. Código Penal Cultural, punindo as culturas nacionais que não se enquadrem na uniformidade planetária politicamente correta. Que meio que já está assim. Agora, olha que engraçado esse item 4. Tribunal Penal Internacional com jurisdição sobre os governos de todos os países. Todos os países. O que é que todos os países compartilham em comum? É o que eles dizem? O clima. O meio ambiente. Se você destrói o seu meio ambiente, você pode estar afetando, né? O senhor Lee, né? Lee Zhangzung, está lá no noroeste da Coreia do Norte. E aí cortou a árvore, seu Lee teve um ataque cardíaco, né? Porque sabe como é o impacto climático. É a tese deles. Quando eu vi isso daqui, o Tribunal Penal Internacional, veja se estamos loucos. Essa nota eu comentei no vídeo do dia 4 de junho. Projeto de lei prevê crime de ecocídio para punir culpados por desastres ambientais, proposto pelo PSOL, partido mais globalista do Brasil, com ongueiros. Lá pras tantas, a matéria falava o seguinte, que no Brasil, né, o ECOI, grupo de ONGs, junto com os PSOL e tudo mais, participaram da campanha ampla, né, sobre a questão do ecocídio, junto com parceiros internacionais. Eles pedem que o Tribunal Penal Internacional, Tribunal de Haia, inclua crimes ambientais também em seus julgamentos. E aí você consegue jogar, né? Você consegue julgar uma coisa que acontece em todo o planeta, que é o clima. Exatamente a proposta lá atrás, 2007. Foram 16 anos, hein, para isso acontecer. Essa proposta entrar no Brasil. Mas vamos voltar lá para o texto do Olavo. O projeto é o mesmo texto, eu só botei a manchete de novo para não se perder. O projeto globalista abrange ainda uma reforma radical da mentalidade humana em escala planetária, mediante a imposição de novos critérios morais, né, toda a agenda identitária, reprimindo-se por meio do combate publicitário e judicial qualquer resistência possível. Vá criticar esses movimentosistas, né? E os ismos. Vá lá criticar para ver se tu não fica um fóbico pela imprensa. O objetivo final é a supressão da tradição religiosa judaico-cristã e a sua substituição por uma religião biônica mundialista com fortes tonalidades ocultistas e ecológicas, né? A Mãe Gaia. Só para dar um exemplo, entre milhares, em inúmeras escolas públicas dos Estados Unidos e na Europa, as crianças são obrigadas a participar de uma consagração à Mãe Terra, do jeito que a Miriam Leitão gosta. A Miriam Leitão consagra a Mãe Terra. A gente trouxe um tweet dela recentemente.
Em comparação com os valores e princípios, que valores e princípios nos oferece a elite globalista? A agenda identitária, né? Meu corpo, minhas regras. A tirania dos regulamentos econômicos uniformes que subjugam e estrangulam os povos inteiros. Nos Estados Unidos, a linha divisória da disputa política é entre os adeptos da soberania nacional, nós, os conservadores, e a submissão à estratégia globalista, os liberals, no sentido americano do termo, né? Esquerdistas em geral. E o Brasil, hoje, ele está basicamente nesse ponto. É os liberais, né? São que é a esquerda como um todo, né? Tanto faz, porque não tem diferença do Haddad pro Armínio Fraga, para Simone Tebet, pro Guilherme Boulos, é a mesma coisa. Pensam todos iguais. Chame do que for, quer chamar de comunista, chama também. Mas é a turma que está a favor de um agente internacional contra os conservadores que estão pensando na soberania do Brasil. Tudo isso é substância do debate político diário nos Estados Unidos. Imagina, o véu lá em 2007, botava a mão na cabeça e falava: no Brasil, as pessoas estão dormindo. Aqui nos Estados Unidos, esse debate é diário. Não há um só cidadão americano maior de idade que ignore essas questões abrangentes muito mais que a invasão no Iraque, que no fundo é uma disputa entre o governo americano e a ONU. Ninguém nos Estados Unidos ignora que o destino da humanidade nas próximas gerações depende de uma escolha fundamental quanto à hierarquia do poder do mundo. De um lado, um sistema de nações independentes e do outro, você tem a burocracia global. São as duas opções, que é exatamente o que ocorre hoje. Do ponto de vista econômico, esse plano pode ser resumido na fórmula: usar o crescimento econômico globalizado como instrumento para fortalecer a burocracia internacional que o regula e o administra. É exatamente isso. As grandes empresas é que patrocinam toda essa regulamentação, vide a BlackRock, vide o mercado financeiro, as grandes empresas do Brasil. Liberais que, obsediados pela liberdade econômica, vejam nela uma causa sui e se tornem cegos para os fundamentos culturais, religiosos e morais que possibilitam, são utilíssimos para promover a destruição desses fundamentos em nome da primazia do mercado, se não da racionalidade científica, né? É o Deus dinheiro. Comunistas, em geral, empenhados em criar blocos econômico-militares regionais para resistir ao imperialismo yankee, esses então, oh meu Deus, são os queridinhos do globalismo. Um exemplo é o Maduro. Aí você se pergunta como o Maduro é um queridinho do globalismo? Espalham ódio ao principal adversário do esquema, fortalecem a ONU e, de quebra, já vão promovendo as integrações regionais que, pelo menos desde Hans, nome difícil, foram admitidas como a única via possível para a implementação do governo mundial. Gente, pensa o seguinte: a Venezuela toca o terror, fortalece a ONU, fortalece o discurso dos direitos humanos da ONU, etc, tudo mais, né? Temos que ter um tipo de ação. Enquanto isso, vai se formando aqueles blocos de poder. No dia que cai pro lado do Biden, que é o que está acontecendo exatamente agora. É aquele adversário interessante de ter, né? Que você justifica algum tipo de ação. Dos sociais-democratas, embriagados de terceira via, então, nem preciso falar. Esses são a própria burocracia internacional em ação. E a turma do FHC. Acho que, por fim, não tem mais um ao lado, ainda fala, ó. Ora, em matéria de cegueira, ninguém supera os brasileiros. O exemplo mais recente é o Simon, que estava aí sem entender, porque o PT, né, não está nem para a Amazônia. Ele não tem a menor ideia de que todos os partidos brasileiros, o que tem ligações mais profundas e extensas com as centrais do poder global, isso não vem de hoje, é o PT. É o PT. Como todo brasileiro falante, tá falando do senador, ele é grande mídia e se acha informado. É o mesmo que enfiar a cabeça no buraco. Querem ver até que ponto a mídia nacional está ocultando o que acontece no mundo? Vejam a ilustração desse artigo. É a primeira página do jornal El Mercúrio do Chile. Envolve o Hugo Chávez. É uma imagem bem pesada. Vocês imaginam essa matéria publicada na capa da Folha da Globo? Impossível. Esses jornais podem até dar uma agulhadinha ou outra no Hugo Chávez, mas jamais darão ao leitor uma ideia exata da gravidade do estado de coisas na Venezuela. Isso em 2007. Em qual estado se encontra a Venezuela hoje? Por omissão da imprensa nacional,
com apoio do governo brasileiro. Coitado. O Olavo de Carvalho devia estar se contorcendo de dor. Falar, meu Deus do céu, e o brasileiro está cego. Ninguém supera os brasileiros em matéria de cegueira. Eu acho que é por isso que o Olavo sempre falava o seguinte, que ele tava velho, mas tinha uma coisa, que ele não tinha mais o que pedir na vida. Porque ele nunca imaginou que seria tão compreendido ainda em vida. Que nunca aconteceu isso com um filósofo. Porque muitas pessoas já estavam entendendo o que ele tinha para falar. Um número que eu acho que ele nunca esperou ter em sua vida. E esse cara falava isso pra ninguém em 2007. Então, como vocês querem me falar que hoje estamos, né, o monarca unilista, perdemos, não tem mais o que fazer, tomaram conta de tudo. A turma tomou conta de tudo, é que o mundo é mundo. A diferença é que aqui não tinha ninguém para fazer resistência. Fernando Henrique Cardoso arrotava, se vangloriava que tinha acabado o conservadorismo no Brasil. E 21 anos depois, olha onde nós estamos, né? Fernando Henrique Cardoso falou isso em 2002. Olha onde nós estamos. 14 anos depois, não, 16 anos depois, Bolsonaro chegou ao poder. Gente, isso é uma coisa sem igual. Por isso que quando a Dilma caiu, o Bolsonaro foi o acidente do meio do percurso. Não vou falar do Casadelho, né? Que é para não parecer que eu sou maluco, né? Mas vamos lá. Querem outro exemplo? Olha o relatório da situação lá do grupo de trabalho da Amazônia, que foi lá a BIM que fez, né? O CISBIM. A questão indígena atinge uma gravidade capaz de pôr em risco a segurança nacional, considerando a atual reivindicação de autonomia e a possibilidade de futura reivindicação de independência de nações indígenas. O quadro geral está cada vez mais preocupante, especialmente na fronteira norte. As organizações não governamentais, algumas controladas por governos estrangeiros, adquiriram enorme influência, na maioria das vezes, usada em benefício da política de suas nações de origem, em detrimento do Estado brasileiro. Na prática, elas substituem, nas áreas indígenas, o governo nacional. Isso em 2007. A BIM falando isso. Nem comenta a redação, obra de semi-analfabeto. Ao longo de todo o documento, a sigla ONU nem aparece. A transformação das áreas indígenas em nações independentes para quebrar a espinha dos estados nacionais a que pertencem é um objetivo repetidamente proclamado pela ONU, e as organizações não governamentais presentes na Amazônia são todas associadas à ONU. Mas os iluminados experts militares que elaboraram o relatório de situação não têm a coragem, não têm a hombridade, não têm a inteligência de declarar que o território amazônico está sendo ocupado pelo mesmo esquema internacional que orienta e subsidia os movimentos anti-americanos por toda a parte. E aí chegamos no Dilma já com 1 hora e 7 minutos de vídeo, mas a gente vai ter que falar, porque não tem como fugir disso daqui. Aí pesquisa vai, pesquisa vem, no meio daquele tudo, né? Quando ela falou ali que, rapaz, o Lula foi elogiado em Davos, eu falei, rapaz, em Davos? Em Davos, Lula? Pelo Schwab, tu amigo do Schwab é descarado. E tu não contou pra gente? Ah, não acredito. Aí eu fui olhar, né? Não é que eu achei essa matéria aqui da Folha de São Paulo? 27 de janeiro de 2003. Primeiro mês do governo Lula 1. Não tinha nem completado o primeiro mês. Clóvis Rossi escrevia: Jorge Soros afirma agora que governo do PT tem que dar certo. Agora tem que dar certo. Uai, o que foi que aconteceu? Olha que engraçado, gente. Jorge Soros, de 72 anos, inverteu completamente o raciocínio que ele fez para a Folha de São Paulo em junho passado, quando a campanha eleitoral brasileira começava a esquentar. Naquele momento, Soros dizia que os mercados financeiros imporiam o caos se os eleitores nas pesquisas não optassem firmemente por José Serra. Vocês votem no Serra, porque se vocês não votarem no Serra vai dar ruim. E aí o Jorge Soros mudou de ideia. Não, virou amigo do Lula. Ontem, em encontro com o próprio Lula em Davos, isso não é à toa, Soros disse que o teste agora seria para o próprio mercado financeiro, ou seja, o mercado teria de demonstrar que é capaz de aceitar um resultado eleitoral impecavelmente legítimo e democrático. Gente, olha só, você nem sabia quem era Lula. Do dia pra noite o Lula virou amigo. Quando o Lula foi em Davos e apertou a mão do Soros. Ih, rapaz. Estranho, viu? Ironia à parte, o presidente só pode ter ficado satisfeito com Soros porque esse financista disse
está disposto a ajudar o Brasil, né, em organismos internacionais e na complicada batalha para reduzir o risco do país. E aqui temos a foto do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, lá com o Dilma, né, o Dilma com Soros lá em Davos. Gente, era o primeiro mês de governo. E o que sabe o que aconteceu? Antes de falar do que aconteceu, temos que voltar 2 anos antes. 3, na verdade. No ano de 2000, saiu essa nota. Era um movimento da esquerda brasileira contra o Fórum Econômico. O PT hoje, esse partido que virou o vassalo oficial do Biden, os maiores traidores do Brasil, um dia, essa turma fingiu combater o imperialismo americano. O Fórum Econômico já existe desde 1973, se eu não estou enganado. E o que a esquerda brasileira fez? Criou um contraponto. O Fórum Social Mundial. Já ouviram falar disso? Se não ouviram, vou ouvir agora. O próprio Aloysio Mercadante escrevia, falando das mudanças. Ele falava do acordo de Bretton Woods, né, que é do Banco Central Americano, lá do Fed, essas tretas todas que acontecem até hoje, mas ele falou que tem que ter o contraponto. Ele falou que isso aí gerou o mundo que a gente estava vivendo naquele momento. E além disso, tinha outros organismos que estavam ajudando a moldar a sociedade. Qual era o organismo que o Aloysio Mercadante citava como inimigo da esquerda, do proletariado, dos camaradas? Uma dimensão não menos importante da construção ao longo das últimas décadas dos alicerces institucionais da nova ordem econômica e política foi o surgimento de mecanismos próprios de articulação em escala global dos interesses e influências da comunidade de negócios, a grande beneficiária da globalização. É o caso do Fórum Econômico Mundial. Só que foi por meio desse conjunto de instituições representativas dos interesses hegemônicos dentro do processo de globalização que se alimentou a difusão do pensamento único. Todo mundo tem que pensar igual. Os resultados dessas políticas são conhecidos, o novo mundo feliz da globalização. Você não vai ter nada e vai ser feliz, tem até a ver. A Luiz Mercadante estava ligado. Provocou agravamento da desigualdade entre os países, aumentou em toda parte a concentração de renda e da riqueza e levou o desemprego a níveis críticos. E eu falo para vocês, é estranho que o mundo só faça piorar, só devia melhorar. É nesse contexto, para combater essa turma, como contraponto ao Fórum Econômico Mundial, realizar anual e simultaneamente nos mesmos dias, a turma era ousada, no mesmo dia, uma reunião, né, que represente os interesses dos povos no processo de globalização, o Fórum Social Mundial. A turma do Foro de São Paulo havia lançado um contraponto. Ocorreria anualmente, no mesmo período, na mesma data, o Fórum Social Mundial. Esse era da turma anti-imperialista, a turma que ia combater os Yankees. Mas Lula chegou ao poder. E o Lula ia trair a esquerda no primeiro mês e se tornar amigo dos Soros. Governo defende ida de Lula a fora em Davos. Em reunião com organizadores do Fórum Social Mundial ontem em Brasília, representantes do governo falando que o Lula vai. O Lula vai, né, para Davos. Conforme a Folha noticiou ontem, integrantes da organização do Fórum Social, que realiza seu terceiro encontro neste ano na capital gaúcha, criticaram a participação de Lula no Fórum de Davos, que reúne investidores globais e caciques do pensamento econômico ortodoxo. Militantes anti-globalização e o MST pediu: Lula, não vá para Davos, Lula. E o Lula foi-se amigo dos Soros. Você entende por que o Soros mudou da água pro vinho? O Lula é nosso. O Painho é cachorrinho do bidê. Tá aí, vai cumprir a nossa agenda. Painho é vassalo. Coordenadores do Fórum Social Mundial, o maior encontro anti-globalização do planeta e do Movimento Sem Terra, do MST, pediram ao Lula que ele não vá encontrar os Soros. Lula, não vá a Davos. Nós que construímos o Fórum Social Mundial, o criamos por oposição a Davos. Agora é muito difícil entender a viagem de Lula a Davos. Não é difícil, não. Ele traiu vocês como ele continua traindo todos os dias. Depois dos 3 anos em que demonstramos o quanto Davos é prejudicial para o modelo econômico internacional.
Viagem de Lula a Davos, eleição no Senado e reformas dividem o PT. Naquele momento, o resquício de amor ao Brasil que ainda restava no PT, como a Heloísa Helena, já começou a reclamar. É daí que vem o pessoal. Começa daí. Não lembra que eles falam que o PT traiu a causa? Veio daí, gente. Só que o PSOL também traiu a causa. Tanto que a ala mais radical do PSOL, a Folha de São Paulo fala assim, né? A ala mais radical do PSOL saiu do partido. A gente comentou em vídeo. Hoje o PSOL se uniu à esquerda SG, porque o próprio Leonardo Atush, do Brasil 247, classificou assim o Boric como o primeiro presidente SG do planeta, para formar um contraponto ao Foro de São Paulo. Essa esquerda sempre foi massa de manobra. A esquerda que finge lutar pelo interesse nacional é massa de manobra na mão do Soros, na mão do Lula. E tá ali, ó, a ala radical, ó, a mesma história de hoje em dia. A ala radical defende a presença de Lula apenas no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Ir a Davos seria a legitimação de um modelo que nós criticamos, argumentou Heloísa Helena. E para encerrar, petistas criticam decisão de Lula de viajar a Davos. A participação do Lula de viajar nessa sexta para Davos, onde participar do Fórum Econômico Mundial, provocou reações negativas dentro do PT. M. Sader, famosão aí, né? Lula está dando um presente para um cadáver para um cemitério. E a Folha de São Paulo fazia a seguinte análise. Só a manchete. Lula está mais próximo de Davos do que de Porto Alegre. Esse é o painho, vassalo do Biden e do Soros, que finge que tá do lado dos BRICS. E a história não muda, gente. Mas tá aí. A única coisa que mudou nesses anos, a única, foi que nós aparecemos. E que hoje a gente sabe que a gente é conservador. E que a gente tá aí. E hoje o problema, ele tá sendo dito. Eles nunca tiveram que esconder essa agenda. Eles nunca tiveram que fazer nada. Sempre foi aberto. Só que nós estávamos dormindo. E é por isso que eu digo mais uma vez. A nossa função é sobreviver. Porque um dia eles nos tiraram do ar. O FHC um dia se vangloriou que não existia direita no Brasil. Não existiam conservadores. Essa era a prova final da vitória da terceira via. E eles que desapareceram. Tiveram que se unir ao Lula. Tiveram que se unir ao Lula. Essa união também não é aleatória. Enfim. Eu coloquei a ler, eu sabia que não dá pra comentar sobre ela. Aquela foto ali, ó, dos Soros com a Ilona Zabó, FHC. O primeiro cara da esquerda lá do Soros é o filho dele, né? Olha só como são as coisas. Já tava aí, né? O Alexander, amigo da Marina Silva. As coisas não mudam. Mas nós estamos aqui agora. Iremos sobreviver. Os conservadores irão aumentar. E um dia, a gente vai retomar esse Brasil. Mais uma vez, peço a vocês que acompanhem o Amazônia Azul lá no Twitter. Vamos ver essa CP das ONGs, para qual lado vai nos levar. E se gosta do meu trabalho, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem o preto na descrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com. Tudo lá, todo o resumo desses 4 meses detalhados. Foram 450 páginas agora, na versão minimalista, na versão bonitona, estão uns 307, né? Agora de abril. Mais de 900 notícias, prints, vídeos, etc. Tudo mais. Compartilhe esse vídeo e eu espero poder estar aqui amanhã e também te ver. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!